hoje vai falar do imposto de renda, que a declaração já pode ser feita a partir de amanhã, quem já tem o programa. O nosso convidado é o Antônio Teixeira, ele é coordenador da área de imposto de renda do CEIGIOB e está numa parceria com a Folha desde 1995 e também costuma responder às dúvidas dos leitores. Obrigado pela presença, Teixeira. Queria já que você falasse quais são as novidades da declaração desse ano. Esse ano a declaração de imposto de renda apresentou praticamente duas novidades. Seria a redução da informação do CPF para os menores de 14 anos, ou seja, a partir de 14 anos, que antes era até 16, passa a ser obrigado a informar o CPF. Antes, essa idade era 16 anos. Então, a Receita resolveu, esses menores, esses dependentes de entre 14 e 16 anos, teve um número enorme de dependentes. O que acontecia, às vezes, por má informação do contribuinte, tanto o marido como a mulher, a esposa, colocavam o mesmo dependente. E não pode, tem que ser um só. Então, agora vai cruzar, fica mais difícil. Ok? Então, essa é uma das novidades principais do programa. Tanto, se não colocar o CPF, dá erro. Tem que pôr o CPF do menor. Se por acaso ele não tiver, dá tempo de tirar perfeitamente, né? Isso é feito de um dia para o outro. Porque nós estamos no comecinho, principalmente é bom entregar agora, começar a partir da manhã, porque tem até dia 29 de abril, então dá tempo de tirar o CPF desse menor para incluir. Tanto o menor, outra coisa, eu também alimentando pessoas que são divorciadas e pagam a pensão, e na hora de preencher a ficha do alimentando também exige o CPF a partir dos 14 anos. De 14 anos. E tem uma mudança importante que diz respeito às despesas médicas, né? Acho que é a primeira vez que a Receita vai cruzar os dados do que declara o médico com o que declara o contribuinte. Qual que é a mudança, Teixeira? É verdade, essa foi uma grande novidade para a declaração agora de 2016, 2015, principalmente na ficha de rendimento recebido de pessoa física do exterior. Então, ali apareceu uma coluna só dos autônomos, onde ele exige, na hora que você abre a ficha, já exige você colocar o nome do paciente ou do cliente, no caso do advogado, e o titular, quem pagou a despesa e quem foi o paciente, e aparece e o CPF. Essa informação está na própria declaração. Embora essa novidade, ela já, no ano passado, no comecinho de janeiro, já saiu o programa chamado Carnê-Leão para os profissionais liberais, que é muito importante, e a Receita disponibiliza isso aí de forma gratuita no site da Receita, onde esse programa ele já vem, a partir de janeiro de 2015, né, informando já separadamente, ou seja, o nome e o CPF do quem pagou a conta e quem foi o paciente. Então, já mês a mês, por quê? O imposto é pago mês a mês. Então, quem fez o Carnê-Leão, principalmente profissional liberal, que tem muito cliente, fica difícil digitar tudo agora na declaração. Então, se ele fez o Carnê-Leão, o que ele vai fazer? Ele vai na ferramenta, tem exportar. Ele exporta, ele salva no computador. Depois, na declaração, não importa. Com a declaração. Então, você vê que vai ter todo o valor, tudo que ele fez, ele importa, já certinho. Vamos supor que tem mais de 100 clientes, 200 clientes, para digitar fica muito mais difícil. Então, se ele já fez isso no Carnê-Leão, é só importar e vai ter tudo isso, certinho. Mas isso para o profissional liberal, né? Para o contribuinte, o paciente, o que ele tem que tomar algum cuidado especial em relação ao que ele fazia anteriormente, o que muda para ele? Na hora de ele colocar lá no pagamentos efetuados a despesa médica, ou a despesa com a dedução do advogado, no caso de ação judicial, que eu posso explicar depois com mais detalhe, é que ele precisa pôr o nome, o CPF do profissional e o valor correto, do jeito que está no recibo, porque essa informação a Receita já vai ter lá na base da Receita. Quando o contribuinte coloca, tiver qualquer diferença, se for de centavo, já vai entrar na inconsistência. Vai dar inconsistência. Aí vai para a malha fina. Até então, nos anos anteriores, quer dizer, o médico ele declarava não pessoa por pessoa, ele declarava todo mundo como um grande bolo. Exatamente, ele colocava tudo num somatório. Entendi. Então, embora alguns profissionais
liberdade colocava isso no livro caixa, na discriminação colocava, pago, recebeu, importância do fulano de tal, CPF e tal, mas a Receita não tinha, ele tem acesso no caso de uma fiscalização. Entendi. Hoje ele vai ter, como você já tem a linha própria para colocar, então aquilo já vai automaticamente para o sistema. Então o sistema que vai já cruzar essa informação. Então facilita para o contribuinte, que vai ser muito mais fácil ter a restituição dele. Claro, porque não vai ter esse problema do lado do profissional. Profissional, né? Então não vai ter aquele problema de malha fina. E o profissional também evita que alguém colocar em duplicidade ou valor diferente. Entendi. E a Receita também evita alguém declarar uma despesa médica que não teve, por Exatamente. exemplo. Exatamente. Porque já tem a informação da base. O que tiver diferente, vai ter inconsistência, ele vai, inclusive, chamar o contribuinte, olha, não está batendo. Ou na própria, no ECAC, lá no extrato do imposto de renda, é uma dica, aqui que a gente já está antecipando, mas é bom para o contribuinte, ele entrega a declaração a partir de amanhã, ele já pode entrar no site da Receita, no ECAC, e ver como que está a declaração dele, acompanhar como está a declaração. Ele já consegue ter acesso ao processamento dessa declaração? Consegue. Olha que legal. Consegue, porque hoje, por exemplo, dia 29, as empresas estão entregando a DIRF, que é aquela declaração que vai informar todo o rendimento pago, seja para funcionário, para autônomo, as empresas médicas. Então, quando você informa, aquilo já vai você vai ficar o próprio sistema já vai fazer a conciliação. Esse está certo, está certo. Se tiver inconsistente, já aparece competência. Aparece competência, você pode ir lá e clicar e verificar. Opa, isso aqui, deixa eu ver, por que não está batendo? Esse comprovante não está batendo, então coisa errada. Então eu posso verificar e posso retificar, se retificar a declaração a qualquer momento. E você estava falando também que tem uma novidade em relação a um botão novo, né, de entregar a declaração, né, que agora é um botão só concentra essa possibilidade de você entregar, revisar, enfim, verificar pendências, né? Como que isso funciona assim na prática? Esse botão único que você está determinando, botão único, é para facilitar o contribuinte, que na hora de enviar ele precisava conferir a pendência, depois gravar e depois transmitir. Esse botão já faz tudo. Então, se ele colhe ali, já aparece, ele já grava e já aparece a pendência. Ele grava e aparece a pendência. Ó, tem pendência, aqueles erros, que é vermelho, aparece, não manda, né? Aparece vermelho, esse erro não consegue transmitir, e os avisos em amarelo. Aí você pode transmitir, você pode olhar, se quiser acertar, você acerta, ou pode mandar a si mesmo. Mas o erro, o exemplo que nós demos aqui do CPF do menor, acima de 14 anos, aparece o erro, apontar. Então você não consegue enviar se você não, clicando naquele erro, ele vai lá e acerta. Uma vez que tiver tudo certo, quer dizer, não deu erro, só deu aviso, ele já pede, já grava e já transmite. Então ele já facilita os passos, né, do que está preenchendo a declaração. Teixeira, você que já está com a gente mais de 20 anos, quais são os erros mais comuns e quais são as dúvidas que as pessoas mais têm, que se repetem ano a ano e sempre é bom a gente falar aqui? Os erros principais é na hora de você se organizar para juntar os documentos. Então eu preciso, o primeiro passo, preciso ver os comprovantes. Quais são as fontes pagadoras que eu tive, que eu trabalhei, ou se eu vou colocar dependentes, como os pais ou os filhos, se esse pai teve rendimento, se esse filho teve um rendimento, teve um estágio, por exemplo, que é rendimentos tributáveis. Então, o rendimento do dependente, né? Então eu tenho que buscar. Então eu vou fazer a declaração, eu vou colocar meu dependente. Então eu vou verificar se o meu comprovante está certinho, se a empresa emitiu, porque hoje as empresas ou mandam ou colocam disponível no próprio site da Receita, você vai e imprime o comprovante. Se for dos pais, o INSS, o próprio INSS já fornece. Se for os filhos, trabalhou, ou muito comum trabalho em freelance, né? Trabalhou 2 meses, não precisa declarar. Não. Precisa verificar, vou colocar minha esposa fazer em conjunto, trabalhou 3 meses, recebeu lá uma importância, às vezes não aparece. Ele vai futuramente vai dar malha fina. Então eu já separei isso. Agora depois vou para despesas médicas, despesa de construção, plano de saúde, ou seja, previdência privada do PGBL, se eu fiz, eu posso deduzir até 12%. Então você vê, eu estou organizando toda a documentação, porque na hora de eu preencher eu já tenho uma ordem
próprio programa é feito de uma ordem para você colocar. Então ele coloca identificação, uma novidade em identificação também, que embora a Receita não divulgou, mas o programa ele eliminou a ficha de informação do cônjuge. Ela aparece na identificação, aparece como? Pergunta, você é casado? Ou solteiro? Se for casado, aparece companheiro ou esposa, aí pede para colocar o esposo, né? Coloca o CPF. Que ali eles vão controlar eles controlam os patrimônios depois da declaração. Isso é uma novidade também na declaração. Quer dizer, não está na identificação mais o cônjuge. Não, ele aparece na identificação, não aparece ao lado, Você no tem que menu preencher à esquerda, tudo, né? tinha uma ficha chamada informações do cônjuge, não precisa mais daquilo, eliminou. E conforme você vai preenchendo, continua a mesma coisa, né? A Receita mostra que se é mais vantajoso você fazer a declaração completa ou simplificada, né? Uma grande vantagem do programa é quando você preenche. Ele já vai fazendo automaticamente. A gente, eu já falei aqui da documentação, tem na documentação, aí eu vou preencher identificação, dependente, alimentando, né, rendimento de pessoa jurídica, recebido de pessoa física ou do exterior, rendimento isento tributável, exclusivo na fonte, e venho trazendo pagamentos efetuados, doações, aplicação de bens, é outra coisa. Os documentos também que eu falei aqui, bens e de se você comprou patrimônio. ou vendeu bens, ou você comprou financiado, tem que buscar todas as informações no banco, essas informações, as aplicações financeiras também, para que você possa preencher. Quando chega na declaração de bens, eu vou declarar tudo. Aí, como você falou, né, chega lá, ao preencher, os rendimentos aparecem já na esquerda, com deduções legais e com desconto simplificado. Então, ali ele já te oferece qual é a melhor vantagem. Então, isso é uma grande inteligência do programa. Está muito bem esse programa aí, porque o contribuinte já sabe o que fazer, né? O que é melhor. Por exemplo, se ele faz declaração em conjunto, põe a esposa tem rendimento. Então, se ele verifica o que ele pode fazer, ele pode tirar a esposa e separa para ver se. E faz separado. Pode ser. Geralmente, quem tem rendimentos, mais de uma fonte, seja o marido trabalha, a esposa trabalha, ou o companheiro, a companheira trabalha, né? Então, o que acontece? Quando você faz em conjunto, a tendência é aumentar, e tudo para 27%. E às vezes... recolhe mais. Recolhe mais. Aí eu faço separado a declaração, aqui eu posso ficar com 27% e ela ficar com 15%. Então, ela pode ter restituição e eu pago um pouquinho menos. Aí eu posso escolher os filhos para quem eu quero, o filho para um ou para outro, que foi mais vantajoso. Porque aí ela pode fazer, a esposa pode fazer simplificado, desconto simplificado. No desconto simplificado, ele substitui todas as deduções. Todas essas deduções. Então, do planejamento tributário, de declaração, eu posso pegar o seguinte... É o melhor planejamento à disposição de uma pessoa com rendimento razoável. Razoável, então, nesse caso aí. Se a esposa faz separado, ela faz com desconto simplificado, eu posso levar todos os dependentes, despesas de instrução para a declaração do marido. Reduzir mais. Então, você vê... Uma excelente dica, hein? Por isso, organizando a documentação, ali você tem, e o programa que você já traz o quanto você vai pagar, ou vai restituir, mais ou menos, né? Então, isso é o contribuinte que vai ter que analisar na hora de preencher e essa dica, né? Porque o programa é inteligente, mas aí até aí nesse momento não dá, é você que tem que ter isso aí. Você falou das aplicações financeiras, tem algumas que são isentas, a poupança é uma delas, mas isso não significa que o contribuinte tenha que deixar de declarar. Exatamente. Quando eu falei aqui, todos os documentos importantes de declarar, inclusive os isentos, os tributados exclusivos na fonte, por quê? A declaração de imposto de renda ela é dividida em duas partes. A declaração de rendimentos e a declaração de bens e direitos e as obrigações. É uma contabilidade, mas é uma contabilidade, tem a origem e a aplicação. Eu aplico, compro um apartamento, compro um carro, tenho a poupança, tenho a aplicação financeira, compro ações, aí eu tenho as aplicações. Toda a soma de tudo isso, essa movimentação que ocorreu durante o ano calendário, 2015, por exemplo, que nós estamos vendo aqui, tem que ser menor do que eu ganhei. Então, só tenho rendimento tributário, tenho rendimento isento, e poupança, como você disse. Tinha aplicação do RDB, que é tributado exclusivo na fonte. Teve aplicação em ações e bolsa. Então, a soma desses rendimentos tem que ser superior ao que eu tenho, meus bens que eu investi. Então, o chamado acréscimo patrimonial. Mas eu não sabia que tinha que declarar isso. Todos os bens têm que ser declarados. É o patrimônio, porque ele fala bens e direito. As obrigações, se eu financiei, peguei um cartão de crédito negativo, estou devendo cartão de crédito,
o cheque especial está devendo, vai entrar como dívidas e ônus. Ele vai justificar a minha movimentação financeira. Exatamente. Empréstimo, né? Tudo isso. Então, mesmo os pagamentos que não são dedutíveis, vale muito a pena a pessoa registrar lá e reformas, etc. É importante. Tem gente que não presta atenção nisso. Né? Uma reforma que você colocou muito bem, a reforma, vou te dar uma dica. Tem uma dica importante. Do aumento do valor do imóvel, né? Porque quando você declara os imóveis, geralmente, uma das grandes perguntas que todos os anos o pessoal digo o seguinte, como eu disse aqui, que é origem e aplicação, o que eu vou informar na minha declaração de bens é o valor que eu paguei, que eu desembolsei. Então, para eu aumentar esse valor, eu comprei um imóvel, mas hoje o valor venal dele é X. Comprei por 300, hoje vale 500. Né? Eu posso aumentar? Não. Não tem pode. Que declarar você 300. Vai sempre declarar 300. Quando é que você pode alterar esse valor? Você falou a reforma. Fez uma reforma. Eu fiz uma reforma. Hoje até os móveis embutidos no apartamento você pode colocar. Você pode colocar como reforma. Só que ele precisa se resguardar com as notas, nota fiscal, por 5 anos, né? Contrato de serviço que ele prestou, pegou a empreiteira, o pedreiro. Porque do contrário, quando ele for vender de 300 para 500, vai ter um ganho de capital e aí ele vai ser tributado nisso. Então é uma forma de diminuir esse ganho de capital lá no futuro. Justifica o acréscimo patrimonial, porque quando você fecha a declaração, o seu caixa que você não sobrou, você perde. Né? Então, se eu teve um ganho de 150 mil e tive uma variação, vamos supor, de 20 mil, aí sobrou um montão de dinheiro e eu apliquei, investi uma reforma, né? Não coloquei os bens, veículo, etc. Então, o que acontece? Vai ter problema futuramente, quando ele vender esse bem. Você falou no imóvel. Imóvel, hoje nós estamos com uma tributação de 15% na venda dos bens. No ganho de capital. Né? Nós estamos com o projeto para mudar para ir para 17, até 5 milhões, 15%. De 5 milhões a 10 milhões vai para 17,5%, até chega a 22,5% que fechou lá no Senado. A alíquota nova. Então, se você faz uma contabilidade correta, vamos dizer assim, você declara tudo que realmente aconteceu com a documentação que você tem, não vai ter problema futuramente, você vai pagar menos imposto. A gente falou no exemplo de 15%, você fez uma reforma de 100 mil e você não informa, quando você vender, 15% de 100 mil são 15 mil reais. Né? Você deixa de... É significativo. Você paga imposto por não ter feito a coisa correta. E Teixeira, antes de a gente continuar, a gente abriu para perguntas, né? Quem quiser participar, inclusive, é só colocar a hashtag TV Folha, né? E a gente já tem algumas perguntas de leitores. Tem um que ele fez alguns freelas em 2015, só que ele não recebeu nota fiscal. E ele quer saber como que ele declara isso, assim, o pagamento ocorreu por depósito na conta dele. Como que ele declara se ele não tem uma nota fiscal? Ele fez com pessoa jurídica. Isso. Ele vai ter que buscar na pessoa jurídica lá esse comprovante. De como mas aí a pessoa jurídica pagou ele como se fosse fornecedor. Como que ele faz? Porque aí está no serviço freelance. Então, isso. A empresa, toda pessoa jurídica, quando paga ou para funcionário com carteira assinada ou para freelance autônomo, ele vai ter que, sendo pessoa física, ela tem que ter imposto de renda como autônomo, que chamava antigamente o EPA, né? O RPA. Então, a empresa tem que fornecer o comprovante de rendimento para essa pessoa. Então, ele vai ter que ir na empresa pedir para saber até como a empresa declarou e o que ela recolheu, se ela recolheu. Porque ela tem que informar na DIRF. Ela tem que informar hoje. Informou que pagou para fulano, ciclano, a importância tal e tal. Agora, se o fulano for uma pessoa jurídica, se o fulano for... Tiver uma empresa, né? Uma empresa, aí não tem esse recolhimento. Aí não. Tá. Que você falou em nota, pode a pessoa, o autônomo, geralmente tem inscrição na prefeitura, ele emite nota fiscal, mas ele não tem CNPJ, ele tem CPF. Entendi. A grande diferença está no CPF. A empresa que contrata esse profissional, ela vai verificar se é o CNPJ ou CPF. Se for CPF, ele vai reter imposto de renda pela tabela. Ele vai reter. Pela tabela, ele é obrigado a partir do 15%, tabela progressiva. Salvo se o valor for abaixo. For muito baixo. Se for abaixo de 1903, que é a tabela de abril até dezembro, então ele não vai reter. Mas não é que, como você fala, pode ser que ele emitiu várias notas, vários serviços, somando,
vai ultrapassar o valor da Os tabela. 1.900. Então o que acontece? Nós falamos aqui nos bens. Os bens. Então se ele vai lá comprar um veículo, como ele vai justificar a compra daquele veículo? É através daquela fonte. Através dessa fonte. Da fonte. Então, para o nosso leitor aí, ele tem que ir lá na empresa, ele tem que ver se a empresa pagou ele como pessoa, por CPF ou pelo CNPJ, Isso. ver como foi recolhido e tem que declarar. Ele pode ver, se ele já sabe, ele deve saber, como ele fez com o CPF, mesmo que ele tinha nota da prefeitura, aparece CPF. Ele vai e fala assim, eu quero o comprovante que eu preciso declarar imposto de renda. E se esses freelancers foram abaixo dos R$ 1.900, mas foram vários pela mesma fonte pagadora, é possível que ela não tenha recolhido nada? Por exemplo, no caso do CPF? Pode ser. Mas aí ele pode ir lá e colocar R$ 1.800 no mês tal, R$ 1.800 no outro, a somatória naquela fonte pagadora, é isso? Pode ser. É porque quando ele vai preencher a declaração, tem a ficha de rendimento recebida de pessoa jurídica. O nome da empresa é o CNPJ e quanto recebeu. Entendi. Okay? Nós falamos aqui do autônomo, que é o profissional, o advogado, por exemplo, que faz serviço para outra pessoa física, ele não tem o CNPJ, então ele vai ter que preencher outra ficha chamada rendimento recebido de pessoa física ou do exterior. Entendi. Voltando para os erros mais comuns, o que mais que você tem visto? Falou de dependente, despesa médicas é um clássico, né? O que mais continua? Talvez previdência privada? Previdência privada pode ser, porque às vezes é muito comum o contribuinte, ele oferece para ele, tem uma aplicação boa aqui. O gerente do banco. Do banco. A aplicação boa vai te dar, o que está dando mais rendimento hoje é a previdência privada. Aí ele aplica. E o aplicar vamos dizer, vou colocar um ponto aqui. Geralmente previdência privada é um plano, depois chama plano, é para longo prazo, não a curto prazo. Não é a longo prazo. Então, quando eu trabalho principalmente com o PGBL, eu vou tributar todo o valor que eu resgato. Embora o banco tem 15%, eu tributo total. Só que tem um porém aí. Na hora que o contribuinte for fazer aplicação no PGBL, na Previdência Privada, ele vai assinar um termo. O que ele quer o imposto? Ele quer tabela progressiva ou regressiva? Na tabela progressiva é a mesma que está aqui, é aquela de 7,5%, 15%, 22,5%, 27,5%. E na hora de eu resgatar, eu vou somar com os demais rendimentos que eu tenho. Vou pensar o 15%. E aí a tabela regressiva é aquela que começa com 35%, 30%, 25%, 20%, e conforme os anos que você tem aplicado, pode cair a 10%. Então o que acontece? Quando eu resgatar, por exemplo, na tabela progressiva, eu tenho que somar aquele rendimento com os demais. Aí, é como se fosse um outro trabalho, uma outra fonte pagadora. Exatamente. Como ele sofreu uma retenção de 15%, ele vai cair no 27% na declaração, porque vai somar com outros rendimentos. Então ele tem que pagar a diferença. Então o contribuinte leva um susto. Nossa, tem que pagar tudo isso. Leva um valor grande, dependendo do valor que você resgata, é grande. A vantagem do PGBL, quando você põe a declaração, principalmente que você faz a longo prazo, você pode futuramente abater uma despesa médica, principalmente quando você chega a aposentar, você tem a aposentadoria do INSS e a aposentadoria da Previdência Privada, os dois você faz um plano de saúde bom, pode abater, porque ele permite. Agora, na tabela regressiva já não. É definitiva. Ele vai para exclusivamente na fonte. Um erro que pode acontecer às vezes, na tabela regressiva, o contribuinte resgata, em vez de informar na ficha rendimento recebido exclusivamente na fonte, ele lança isso como rendimento, somando com as demais, porque o valor é alto do imposto. Você imagina 30%, eu vou resgatar isso, eu quero resgatar, vou ouvir muito imposto. Mas não pode, porque a Receita já tem essa informação, é exclusivo. Então, isso vai para malha fina, vai ter que... malha fina na certa. Tá certo. E falando um pouco ainda dessa coisa dos erros, assim, o que você já viu de contribuinte querendo deduzir e que não pode? Por exemplo, a gente se deparou com os casos de perguntas, pode deduzir gastos com animais de estimação, com silicone, enfim, o que pode, o que não pode, dentro das despesas médicas, né, e desses gastos. Assim. Vamos começar com a cirurgia estética. Pode, é dedutível? Ela só pode ser dedutível quando é para corrigir algum problema físico ou psicológico. Por exemplo, reparação do seio, no caso de câncer de mama. No caso de câncer de mama, então isso aí sim pode. Agora, se for só para melhorar,
Aí o fisco não aceita. O fisco né? não aceita. Aceita. Então, Agora é um limite muito tênue, né? Porque na dermatologia tem muita coisa. Que tipo de cuidado a pessoa tem que tomar? Aí o médico, no caso o médico sabe o que ele pode orientar. Ele vai dar o diagnóstico, qual precisa ser feito, no caso você falou de colocar o seio, porque a pessoa se sente totalmente fisicamente, psicologicamente. Então o médico já vai recitar isso. Então esse laudo do médico vai servir como prova para a receita e aceita. Ok, isso é tranquilo. Ou um acidente de carro, uma coisa que tem que reconstituir uma coisa. Mas em princípio quer dizer assim, uma cirurgia estética não é dedutível. A receita não aceita isso. Aquilo que você falou também dos animais também, que é muito comum hoje. Hoje tem plano de saúde. O seu animalzinho. E tem o plano de saúde do animal. O plano de saúde ainda não tem, o Brasil ainda não adota a dedução ainda, né? Ele vem no veterinário, não considera gastos médicos, né? Embora é muito, né, para quem gosta de animais, hoje é comum aqui no Brasil ter o nosso animalzinho, mas não podemos, infelizmente não podemos deduzir. E na questão dos pagamentos, né, a profissionais, então gasto com médico, clínicas, isso é totalmente abatido. Deixa eu colocar um ponto aqui na despesa médica que você está colocando, que é muito importante, que às vezes a pessoa faz uma despesa médica e uma parte depois é reembolsado. Então ele faz com custeio próprio, ele vai lá e ele paga. E o plano de saúde reembolsou. Reembolsa. Por exemplo, ele gastou R$3.000 de despesa médica. Aí o convênio vai e reembolsa ele por R$2.000. Na hora de preencher na ficha de pagamentos efetuados, ele vai colocar lá. Outro detalhe que é importante que erra também, porque lá diz titular, dependente e alimentando. É tem muito importante ele clicar ali, depois ele faz uma despesa com dependente, despesa médica dependente, vai colocar dependente, ele vai buscar lá na ficha do dependente o nome, o CPF dele, para cruzar a informação. Muitos erros, às vezes os pais, mesmo tendo dependente, colocam como titular. Aí aparece uma malha fina. Mas voltando no caso da pessoa que teve uma despesa médica de 3.000 e o plano de saúde reembolsou 2. Lá no campo do pagamento, ele coloca o quê? 1.000? Ele vai colocar o pagamento efetuado proporcional ao total. 3.000. Tem logo, lá tem a parcela não dedutível barra reembolso. Aí do reembolso ele põe os 2.000, então, ou seja, aí o que vai contar na declaração dele, dedutível, vai ser o 1.000, que ele não foi reembolsado. Quando ele for lá para o resumo da declaração, de clicar, ele vai aparecer lá só os 1.000 como dedução, foi o valor que ele arcou com o curso médico. Educação. Aí tem um limite, né? Escola das crianças, dos filhos. O limite eu tenho que é 3.561,50. No ano. No ano, Ou seja, por mês é uma coisa menor do que R$500. Então você vê uma escola que você paga, uma prestação, você já... Um mês, né? Já acabou o limite, né? A Receita ainda está adotando esse limite todo ano, então uma despesa que você tem superior, é claro. Então no ano você gastou R$15.000, uma criança, a dedução, né? É de só de 3.571,50. E o restante não quer dizer você. Mas é importante registrar porque isso vai explicar o que aconteceu com o seu patrimônio, né? Exatamente, não, isso é bom e deve, né? Porque vai deduzir do dependente ou dele mesmo, se estiver fazendo, porque para a escola, curso médio, né? O graduando, né? Primeiro, né? O curso médio, o curso superior, o curso técnico, pode deduzir. Inglês, né? Idiomas também? Inglês não. Inglês, idioma, e nem academia de ginástica. Nem academia de ginástica, qualquer coisa, qualquer que for. Só a especialização seria, especialização pode, né? É que eu digo assim, curso superior seria mestrado, pós-graduação. Sim. E o técnico é o curso técnico que é paralelo com o médio, né? Então você pode deduzir normal. Por exemplo, um curso de informática, se for um... Também não pode, tá. Então, mas ele não entra como um técnico. Só se for graduando, estiver fazendo informática, aí ele pode. Ou especialização dentro da... Mas ainda está restrito, no caso, todo esse foi realmente a partir de 97 que cortou, antes podia deduzir tudo. Aí, o gasto com educação? Com educação mesmo, de curso de inglês, curso de informática. Aí então, hoje não pode mais. Não pode, e esse limite sempre existiu, né? Esse limite razoavelmente baixo, de 3.500? Sempre foi. Sempre foi isso. O ano passado tinha uma associação que é dos auditores, a gente está entrando com uma ação para não ter mais limite.
andado ganhando. Quem tiver liminar, tem pessoas que têm liminar. O juiz deu liminar, ele pode deduzir. Aí ele pode deduzir, mas aí tem que explicar lá no campo que ele está fazendo por liminar. Só que o sistema não dá para ele fazer, ele vai ter que fazer isso por fora, fazer uma declaração como se fosse por fora e entrar direto para a Receita Federal, diferente. Porque o sistema vai calcular só até esse limite do 3 anos. Porque ele é padrão para fazer aquilo, entendeu? Então não dá para fazer. Então, mas isso daí já vem de 2, 3 anos tentando quebrar esse limite. Mas ele está diminuindo ano a ano, isso que você falou? Não está diminuindo. Ele é corrigido pela tabela. Né? É tabela. Ele é sempre corrigido pela tabela, exatamente. Uma coisa que nós falamos aqui, você vê que no caso do autônomo que tem que colocar o CPF do paciente, do cliente, você vê a Receita está cada vez cruzando mais a informação, está fechando. A instrução ainda não, mas porque tem limite. Talvez abrindo o limite, talvez faça com que as escolas também criem um sistema para poder informar isso. Ainda nos pagamentos efetuados, aluguel. O aluguel é interessante, não pode deduzir o aluguel. Não é dedutível, mas é interessante registrar. Uma coisa que o contribuinte também, existe algum erro, que o aluguel recebido de pessoa jurídica, a empresa já retém imposto, ele vai ter o comprovante. Aluguel recebido de pessoa física, ele estiver acima da tabela ou abaixo da tabela, ele vai preencher aquela ficha de rendimento recebido de pessoa física. E tem hoje, uma das novidades nós vimos aí do autônomo, tem uma coluna agora ficar para os autônomos e uma coluna do aluguel, rendimento do exterior. Então o aluguel vai ficar sozinho, uma coluna inteirinha. Então o contribuinte coloca lá o mês a mês, que é de janeiro até dezembro. E aí a tributação é a mesma da tabela progressiva? É a mesma, toda a mesma. O que ocorre às vezes é que aluga para pessoa física, não vai declarar. Aí o inquilino vai lá e declara no pagamento efetuado que pagou aluguel, aí vai cruzar a informação, vai para a malha fina. Já vai para a malha fina. Então tem que declarar quem pagou e quem recebeu, sendo que quem recebeu leva pela tabela. Porque quem pagou, inclusive existe uma penalidade de 200% do valor que você deixou de recolher. Não deixou de declarar, você paga aluguel de 1.000, você não declarou porque não quis declarar, e se pegar, houver uma fiscalização, você tem essa... Pegou, ele vai pagar 200% sobre aquele 1.000. Isso já tem, já não é de hoje, viu? Não é novidade, já é bem... E costuma dar malha fina mesmo. Acontece quando existe qualquer fiscalização, que um pente fino no contribuinte, a Receita vai pegar todos esses dados, vai fazer cruzamento. Uma coisa também que existe é que movimentação de cartão de crédito, conta bancária, o banco informa para a Receita Federal toda a movimentação. Então, se for uma movimentação que é incompatível com a renda da pessoa, com a renda, então o fisco vai dizer, tem alguns casos que a Receita Federal já até manda já intimação, ou seja, o lançamento do imposto. A pessoa, o contribuinte, mas eu não tenho imposto, estava isento, como não tem isso aí. Isento, só que ele tem uma movimentação incompatível com isso. É verdade, então parece, pela movimentação, mas você ganha 50 mil e movimenta 300 mil, como assim? Então você tá mas eu sou dependente do meu pai, de alguém. Né? Ele vai ter que justificar tudo isso. Ele vai ter que justificar tudo isso e aquela pessoa vai ter que recolher. Uma outra coisa também que a gente conversou, e fora daqui, você lembra da doação? Quem recebe doação, que hoje... essa é uma... Eu vou falar sobre imposto de renda, depois eu dou uma dica sobre do estadual. Do estadual, né? Do ITCMD, você está falando. É muito comum nessa época, quando eu estou preenchendo a declaração de bens, principalmente os filhos ou as filhas, os pais sempre ajudam a comprar o apartamento. Né? E na hora de preencher, o filho preenche a declaração, a filha, aparece o quê? Falta dinheiro. Mas quem pagou foi meu pai. Ou meus pais, né? Então eu vou lá e coloco isso como rendimento isento lá na linha 10 da ficha de rendimento isento tributário. Isso quem recebeu? Quem recebeu. Então, para quem recebeu, para o imposto de renda é tranquilo, é isento. Isento. O pai coloca na ficha de pagamentos efetuados tem uma doações ficha chamada feitas, doações, ele vai colocar no código 80 que fez uma doação em espécie para o filho, nome dele, o CPF dele. Então, deu o X.
100 mil reais. 100 mil reais, por exemplo. Aí o filho coloca lá na direção Recebi do dele. meu pai, CPF e tal, 100 mil reais isento. Ele recebe lá na ficha, nem precisa colocar, ele só coloca, porque ele já comprou o apartamento que ele pagou, foi pagando, foi aumentando o acréscimo patrimonial dele, vai aumentando a arrecadação de bens. Agora, para justificar aquilo, ele tem aquele rendimento isento. Isento. Então, ele colocou 100 mil lá na linha 10 da ficha de rendimentos isento não tributável, colocou 100 mil reais. Então, para ele é isento. O imposto de renda não paga nada. Perfeito. Agora, o pai... O pai também não paga nada porque é dinheiro, espécie, também não paga, também não tem. Só em bens. Se houver acima do valor declarado. Em espécie, aqui. Como? Tem que ser uma mala de dinheiro, mas se for uma transferência. Sim, pode ser uma transferência. Quando fala em dinheiro, a transferência sim. de cartão de crédito, o próprio cartão de débito vai pagando, ou vai pagando mês a mês, o pai paga e no fim faltou aquele dinheiro. Então eu vou lá e coloco essa doação. Só que tem as fazendas estadual tem imposto o ITCMD. Tá, quer dizer, é isento no imposto de renda. Ele não é isento no ITCMD, no estadual. Exatamente, foi bom você falar. Então, ele é isento no imposto de renda, mas não no estadual. Então, os estados estão achando, o estado tem acesso à declaração de imposto de renda. Tem um convênio com a União, tem acesso, então, aquela linha 10, ele tem acesso, ele vai verificar. Se houve pago, por exemplo, do herança. Herança, quando você faz o inventário, já é pago. Não é recolhimento, o estadual não tem como você liberar o inventário, a partilha, formato de partilha, se você não pagar. Se você não pagou todos os impostos. Agora, a doação, se você foi e fez a guia e pagou para o Estado, é claro, o Estado vai ter informação. Então, não cobra. Se não tiver, ele vai... Houve casos que houve doação em bens e a Fazenda chamou o donatário. Aí ele pegou, levou lá a escritura com a guia paga. Tudo bem, foi lá e liberou. Tranquilo. Agora, espécie geralmente não tem esse cuidado de pagar o imposto estadual. Então, esse é um grande problema que está acontecendo. Aí, voltando para esse caso do pai que deu 100 mil reais para o filho comprar o apartamento, ele vai lá e ele também declara como isento essa doação. Mas o que ele teria que ter feito? Ele teria que ter feito a ITCMD, vamos supor que ele seja de São Paulo, na alíquota daqui, acho que é 4%. É isso? Porque o ITCMD quem paga é o donatário, quem recebe. É o donatário. Então, é claro, os dois em comum teriam que vamos ter que recolher o imposto estadual. Fazer esse estudo, às vezes, por falta de conhecimento. Mas aí como que funciona? Esses 4%, mas tem um limite a partir de... Cada estado tem o seu limite. Tem o seu limite. Cada estado, a gente está falando aqui para o Brasil todo, né? Então, são 27 estados, cada estado tem o seu limite. Um é 3%, outro é 4%, outro é 2%, vai depender cada estado. Do que for. Mas aqui em São Paulo, incide 4% sobre todo o valor dos 100 mil reais ou é a partir de algum limite de isenção? O limite é até 3 mil FESP, não lembro agora, deve ser 44, que até ali você não paga o imposto estadual. Acima desse valor você vai pagar sobre os 100 mil. Aí você vai sobre os 100 mil. Mas aí incide sobre tudo ou só a parte? Sobre tudo. Não é, se for 44, não é sobre os 60 que não for? Não, é sobre tudo. Sobre tudo. E quando você falou o negócio quando é a declaração em bens, a doação em bens, a pessoa faz a doação em bens, embora quando é imóvel você vai fazer em cartório, não tem problema, já paga o imposto estadual. Sim. Agora, para o imposto de renda, a gente precisa verificar se o pai faz a doação do imóvel acima do valor que ele vem declarando, ele tem o imposto de renda. 15% são imposto de renda. Então, cuidado com as doações, né? Esse mês de março que você falou que é o mês das pessoas boazinhas, que fazem as doações e que lembram, porque muitas vezes as doações ocorreram ao longo do todo o ano passado. Exatamente. Foi 2015. A pessoa tem que lembrar agora como se fazem. Foi 2015 agora que ele vai ocupar. Agora, você falou um negócio, um ponto importante. Quando eu vou fazer a doação, vou analisar. Vamos analisar antes. O que vai acontecer com isso? Aí ele já faz o planejamento. Essa doação? Qual é o valor? E a gente, tem outra pergunta aqui de leitor, o Alan Oliveira. Ele fala que ele sempre declarou a esposa como dependente e que no ano passado ela constituiu uma microempresa. Ela pode continuar sendo dependente dele ou não? Pode. Porque o fato dela constituir uma empresa, isso não desabona mais. Mas ela teve uma renda muito alta com essa empresa, aí vai ter que ser somada a renda dele, é isso?
Aí o planejamento, exatamente, você falou muito bem. Então, se ela tem, como existia antes, até certos anos aí, quem tinha participação em empresa, talvez é isso que ele está colocando, era obrigado a entregar a declaração. Ah, tá. Mesmo que eu fazia um conjunto e tal. Só que isso acabou, não tem mais. Então, ela pode, quem tem participação em empresa, ele vai seguir os limites que a lei estabelece, que é os 28.123,91 para quem tem rendimento tributável, rendimento isento não tributável acima de R$40.000 e patrimônio próprio, no caso dela, se tiver próprio, que eu digo, seria que trouxe casamento, separação de bens ou separação de bens, que veio do solteiro, então se for próprio, superou a R$300.000 e fica obrigado a ter a declaração dela, né? Aí você tem que fazer separado. Mas o caso só o fato de participar de uma empresa, de uma microempresa, de uma empresa simples... Isso não obriga, mas aí ele tem que ver quanto que ela recebeu, porque talvez não seja mais interessante declará-la como dependente. Aí porque geralmente, quando eu falo simples, o rendimento talvez ela tenha o prolabore dela, que vai cair nos R$28.000, ou se for lucro, o lucro é isento. O lucro é isento. Então, se ela recebe o prolabore, vamos supor, de R$15.000, e recebe lucro de R$50.000, compensa, aí pode colocar como dependente, não tem problema. Mas porque então é um fato os 15 mil um alerta aí só no 15 mil, porque 15 mil pode ser que ele tenha dedução, não compensa porque tem 15 mil. Então seria quando se faz declaração em conjunto, é para verificar se a soma das deduções dependente seria 2.235,08 para dependente, mais a despesa médica, plano de saúde, despesa de instrução, ela tem que ser maior do que o rendimento para que seja vantagem fazer em conjunto. Senão é melhor separar. Melhor a dica aqui é fazer separado. Separado. Certo? Você faz separado porque aí os dois vão... Qual é a importância do separado? Porque cada um tem o limite da tabela que é 22.000. Se ele faz em conjunto, ele perde, o limite vai para 2.000. Fica para as duas pessoas. Teixeira, a gente está chegando no nosso limite de horário, a gente vai fazer pelo menos mais algumas sessões, ou uma, até o dia 29 de abril. Fala um pouquinho desse trabalho da resposta para o leitor da Folha, que você faz há tanto tempo, dá muito trabalho, como que é isso, que momento que mais chega as perguntas, como que funciona esse... Esse trabalho é um trabalho muito assim, muito importante, a gente já faz vamos dizer assim, um trabalho até de caráter social, que ajuda o contribuinte. E as perguntas tem as perguntas simples e umas perguntas que são complexas, que a gente tem que fazer, analisar com muito detalhe, né? Porque aí já envolve, por exemplo, espólio, saída definitiva do país, compra a prazo, custo da garantia. Então, ou recebimento de ação judicial. São perguntas que a gente precisa trabalhar e às vezes o espaço é pequeno. Aí a gente pede até desculpa para o leitor, porque a gente tem que resumir aquelas perguntas ali. Mas a gente procura responder com detalhe e prática, né? informando, como nós falamos aqui, né? A linha da ficha tal, linha tal, né? O código tal. É um serviço que a Folha vem fazendo com a gente nesse período para facilitar para o contribuinte. É uma coisa, vamos chamar prático, né? Prático, né? Porque mesmo, ele ajuda o contribuinte, não precisa ficar. Será que é esse código? Você informa, nesse código, eu disse aqui, o código 80 da ficha de doações em espécie, ou na linha 10 da ficha de rendimento tributável, ou da linha 7 Então, aí você já orienta ele, focando ele para o que ele vai fazer. Quais são as situações que mais precisa de um apoio de uma empresa como a de vocês, ou de um contador profissional? Isso, a divisão de espólio? Quais são as situações mais complexas e que talvez valha a pena a pessoa investir num profissional para ajudar? Complexa nós temos o ganho de capital, venda de bens, porque uma venda de empresa ou de imóvel. Venda de imóveis, permite de imóveis, compra de imóveis, que existe, você compra utilizando o recurso da família, o fundo de garantia. Então, ele tem esse detalhe, chega a dar uma dificuldade. E o espólio,
No caso de partilha. Porque agora a declaração de espólio passou toda a ser entregue juntamente com a declaração normal. Então hoje o programa ele tem declaração normal, ele pergunta a de espólio, se é uma declaração de espólio. É o espólio, final do espólio. É o final do espólio, do falecido, né? E a saída definitiva do país. São 3 declarações. Então, final do espólio. O do espólio existe muita dúvida, principalmente quando ainda não foi terminado o inventário, aí que tem a declaração inicial, no ano que morreu, o ano que eu digo, o ano calendário de 2005, houve a morte, houve falecimento em 2015, eu vou entregar a declaração agora. A última declaração é feita agora? Não, agora não, é inicial, aí é inicial, eu entrego normal. E tem uma ficha, uma fichinha. Essa é a declaração de espólio, né? Da pessoa que morreu em 2015. E que ainda não terminou. Ainda não teve a partilha, e a pessoa faz então essa declaração no CPF do falecido, tudo, e lá é informado que é a declaração de espólio. Porque a pessoa, mas ele faleceu, eu vou fazer a declaração em nome dele, essa é a pergunta. Mas vai dar toda a diferença na hora da partilha. Porque a declaração é feita pelo espólio. O espólio, o que é o espólio? É um conjunto de bens que o falecido deixou. Então eu tenho que prestar conta para o fisco. É como se fosse o encerramento da contabilidade daquela pessoa. Aí tem 3 pontos. Tem a inicial, tem a intermediária e tem a final. A final seria essa que você falou, prestar conta. Tá. Então essa não é a final. Se for um inventário que esteja ocorrendo, é a inicial. Tem. A inicial, o que eu falei, o ano da morte, morreu em 2015. Não terminou ainda, nem deu entrada no inventário. Então, qual a declaração que eu entrego agora em abril de 2016? A normal. E tem uma fichinha lá, você vai colocar o nome do inventariante, o CPF dele, que é o responsável pelo inventário. Se você está fechando em abril, a morte foi em 2014, mas aí não terminou, é a intermediária. Então tem que fazer mais uma vez a declaração do falecido. Agora encerrou o inventário, encerrou. Terminou, teve a partilha. Fez a partilha, então eu tenho que fazer a declaração final do espólio. Com a declaração final do espólio que eu vou, inclusive, baixar o CPF. O CPF vai baixar do falecido. Aí encerra. Aí eu vou destinar os bens para quem vai? Para a meeira, para os herdeiros, aí já vai. A própria declaração já tem para quem vai transferir, qual é o valor que transferiu. Qual o valor? Tem até uma pergunta sobre isso, na verdade. O nosso leitor ele teve o terreno em inventário, estava em inventário desde 2010, foi vendido no ano passado, o valor foi dividido entre os herdeiros, ele quer saber como é que isso entra na declaração. Aí precisa verificar quando que terminou o inventário. Porque você pode vender o bem, o contribuinte pode vender o bem. Porque ele tem um alvará. O próprio nome do exatamente. O alvará que você falou, alvará, ele pede o alvará, vende em nome do próprio espólio. Aí o que é a vantagem é que existe uma vantagem. Se o terreno foi adquirido por muitos anos pelo falecido, ele pode pegar todas as reduções. Tem uma redução até 88, que é de 5%. Que é aquela conta que atualiza o valor, né? Ele vai deduzindo. Então pode ser que ele adquiriu em 69 um terreno e que já não tenha vai mais... vender agora, é 100% de não isenção. Tem ganho de capital. Não tem ganho de capital. Agora, se houve a partilha, já repartiu para os herdeiros. Então encerrou, fez a declaração final de espólio, encerrou, aí já fez a partilha. Quem vai vender já é o herdeiro, não é mais o espólio. Aí cada um vai por ganho de capital. É claro, o limite de isenção para o imóvel é 35 mil, pequeno valor. Então, se for acima de 35 mil reais, ele vai ter que verificar. Pela pergunta dele, dá para... Ele fala só que foi vendido, ele não falou se foi vendido em 2015, um terreno que estava em inventário desde 2010. Mas aí eu acho que eu esclareci, dá para ele entender, ele verificar se foi vendido em nome do espólio. Enquanto não encerrou o espólio, você vendeu, quem vai apurar aí é o CPF do falecido. É o espólio. É o espólio. Ele vai fazer ganho de capital em nome do espólio. E vai transportar isso para a declaração do espólio. Se o terreno já estava no nome dele, que é o contribuinte, que é o herdeiro, aí ele que fez a venda. Após o formato de partilha, após o inventário, terminou o inventário, aí o terreno ficou para o herdeiro tal. Então vendeu, cada um vai apurar o seu ganho de capital. Aí cada um apura. Então, se for um valor de 100 mil reais para 2 herdeiros, um declara 50, outro declara 50. Então, nesse caso, como é acima de 35 mil reais, ele vai ter o ganho de capital. Aí vai ter o ganho de capital em relação aos 15, aos 15 que faltam. Vai ser que preencher o GCAP, que o GCAP é o ganho de capital. Isso foi em 2015,
E como é 50 mil reais, ele vai ter o valor da alienação 50 mil e o valor que veio no inventário para ele é o custo. Então, se ele veio para ele por 20 mil... Pela pergunta, dá para a gente imaginar que ele está vendendo talvez em nome do espólio, né? Porque o inventário parece que Isso, não ele terminou. Menciona, exato, ele não menciona se terminou ou não. Ou ele pode depois fazer a pergunta, não, a gente vai... Pode mandar para a gente mandar também, gente, né? A gente responde de outro jeito. E a gente jeito. responde para ele, se ele... Então, é muito importante saber, o que eu falei, foi após o formato de partilha, o inventário, o término, vamos chamar o término do inventário, ou foi durante o inventário. Aí é com o alvará, como você falou. Com o alvará eles podem fazer... Essa informação é importante para que ele tenha a resposta corretíssima que ele precisa. Então manda a pergunta para a gente. O Dani. E-mail, até só para quem quiser mandar pergunta, o e-mail é ir2016@grupofolha.com.br. É isso mesmo. Então, a gente está lá para responder esse mês, até o mês de 29 de abril, nós estamos aqui com vocês. Estaremos aqui respondendo. Dani, tem mais alguma pergunta? Não, acho que você tem hoje... alguma pergunta sua? Então, na verdade, tem que ver como é que a gente está. De retificação, né? Que muita gente fica na dúvida de quando que pode retificar a declaração, né? Enfim, se perceber que cometeu algum erro, se é só depois do dia 29, se pode fazer isso antes, como que fica assim? Você fez uma pergunta muito importante, essa pergunta aí. Que então amanhã começa vamos fazer. Amanhã começa as perguntas. Amanhã começa a entrega da declaração. Então a gente vai rápido, entrega, faz tudo aí. Errou. Pois uma vez passou alguma coisa. Lembra que eu comentei aqui? A gente vai. O que o time deve fazer? Entrar no site da Receita, no ECAC, verificar o status dele, vou ver como que está a situação dele. Aí verifica que tem uma pendência lá. Opa, tem uma pendência, deixa eu verificar. A pendência faltou uma fonte de rendimento. Ou aquela despesa no trabalho. Então eu vou retificar. No prazo, está tudo certinho. Ok. Então ele pode retificar. Uma vez que ele mandou, ele pode retificar a qualquer momento. Ele não tem dentro do prazo de 5 anos ele pode retificar. Mas é uma dica. Então essa dica, ele vai sempre no site da Receita, verifica o status dele e verifica e vai acompanhando. Se tiver já alguma pendência, ele já resolve, porque facilita inclusive a restituição dele. E também, se houver alguma mudança de forma de tributação, que ele pode fazer isso até o dia 29. Dentro do prazo de entrega da declaração, eu posso retificar e mudar a forma de tributação. O que é forma de tributação? Eu posso fazer a declaração, como você havia comentado aqui, que o próprio programa já diz qual é o mais vantajoso, não é isso? Com as deduções completas, as deduções legais ou com desconto simplificado. Ora, se eu faço uma declaração com todas as deduções legais e verifico que tem uma despesa que não está certo, falta documentação, eu digitei errado, era para 1.000, digitei 10 mil, aí apareceu uma restituição. Aí quando vou fazer, eu vou retificar, vou verificar que é mais vantajoso entregar pelo simplificado. Então eu ainda tenho possibilidade de retificar e mudar a forma de tributação. Então se você mandou no completo e aí você descobre depois, você pode fazer isso? Pode fazer isso, até o dia 29. Até o dia 29. Até o dia 29. Ele não pode mudar depois. Depois, no dia 2 de maio. De maio. Aí eu verifiquei essa pendência. Certo. Aí Ou ele descobriu que seria melhor ter feito simplificada, aí dançou, não tem mais. Ele retifica, ele vai continuar nas deduções. Então o pessoal leva um susto. Você vê o susto que leva. Não, mas eu quero mudar, era mais vantajoso simplificado e agora não posso mudar. Então, por isso é bom. Amanhã já começa a entrega da declaração. Então, vamos fazer ele entregar, da forma que nós comentamos aqui, com organizando a documentação, buscando certinho todos os documentos, preenchendo, e você acompanha pelo site e verifica as pendências. Então, você tem ainda a possibilidade de mudar até o dia 29. Até o dia 29. Isso aí. Dani, obrigado. Teixeira, obrigado. Vamos ainda, bom trabalho aí nos quase 2 meses aí da declaração. TV Folha de hoje fica por aqui e mandem suas perguntas. Qual que é o e-mail mesmo, Dani? ir2016@grupofolha.com.br.